Olá, amigos do Magistrar, que alegria estar com vocês em mais uma aula em que a gente promove essa revisão aí para o Exame Nacional da Magistratura. Na aula de hoje, já vou inserir aqui o material na tela para você que nos acompanha. Na aula de hoje, nós vamos terminar o estudo da parte geral e já vamos começar o estudo do direito das obrigações. E dentro da parte geral, nós já estamos trabalhando desde a aula passada a pessoa jurídica. Sim, a pessoa jurídica. E já estamos convencidos de que a pessoa jurídica ela tem uma personalidade própria, com um patrimônio próprio, não é mesmo? Pois bem. Porém, excepcionalmente, todo mundo sabe, é possível que ocorra a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Não tenha dúvida de que esse é um tema muito interessante para a prova do Enem. Quando a gente fala em desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, um primeiro ponto que a gente tem que entender é que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica não resulta em extinção da pessoa jurídica. Não. O que há ali é um desprezo temporário, episódico da personalidade da pessoa jurídica para que seja responsabilizado o membro ali que se beneficiou direta ou indiretamente do abuso da personalidade da pessoa jurídica. Essa é a ideia da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Claro que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, ela existe no nosso país em diversas leis, e eu devo começar lhe informando que existe uma teoria que é a chamada teoria maior. Essa teoria é a teoria adotada pelo Código Civil, quando o Código Civil, no seu artigo 50, cuida da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Mas como assim? Pela teoria maior, para que ocorra a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, é necessário que haja um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Então, você começa anotando essa informação. Para a teoria maior, para que ocorra a desconsideração, é necessário que haja um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Mas a pergunta é: o que indica que há um abuso da personalidade da pessoa jurídica? O que indica? Há dois indícios. Primeiro, um desvio de finalidade. Desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade está lá no parágrafo 1º do artigo 50 do Código Civil. Parágrafo 1º do artigo 50. E no que você lê o parágrafo 1º, você tem que ler na sequência o parágrafo 5º. Porque o parágrafo 1º te conta o que é desvio de finalidade e o parágrafo 5º te conta o que não deve ser considerado como desvio de finalidade. Mas, enfim, em princípio, eu destaco aqui para você que indica que há um abuso da personalidade o quê? O desvio de finalidade. Tá. Além disso, também indica que há abuso de personalidade da pessoa jurídica a confusão patrimonial. Confusão patrimonial. Ah, mas o que seria confusão patrimonial? Está lá no parágrafo 2º do artigo 50 do Código Civil. Claro, fácil entender a confusão patrimonial, ela acontece quando há uma promiscuidade entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa natural. Então, perceba comigo que, para o Código Civil, e o Código Civil, no seu artigo 50, adota a teoria maior, para essa teoria, para que ocorra a desconsideração da personalidade, então nós vamos precisar de um abuso da personalidade que vai se caracterizar ou quando há um desvio de finalidade ou quando há uma confusão patrimonial. Tudo bem, ótimo. Essa é a teoria maior. Perceba que, para se aplicar a desconsideração pelo Código Civil, não é algo simples. Além disso, é importante destacar que para o Código Civil, lá no artigo 50, é necessário que haja o requerimento, isso mesmo, um requerimento. Requerimento da parte interessada, ou do MP, do Ministério Público, nos casos em que lhe couber intervir, claro. Então, veja, a parte interessada ou o MP deverão requerer, isso mesmo, é necessário um requerimento. E daí, professora, e daí que, havendo o requerimento, aí o juiz vai verificar se há um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Quando que há abuso da personalidade? Ou quando há desvio de finalidade, ou quando há confusão patrimonial.
Desconsiderando-se a personalidade da pessoa jurídica, aí sim a gente alcança a pessoa natural ali, a pessoa. Por exemplo, se a gente está falando de uma sociedade, nós vamos atrás do sócio. Ah, mas é o sócio quem vai responder? Sim, o sócio é quem vai responder. Mas será que é qualquer sócio, professora? Não. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, o sócio que irá responder, o sócio ou o administrador, será aquele que tenha obtido aí vantagem direta ou até mesmo indiretamente com aquele abuso da personalidade. Enfim, a teoria maior é que é adotada pelo Código Civil. Agora, de outro lado, eu te disse que existem outras manifestações de desconsideração em outras leis. Sim. E daí que nós vamos ter uma outra teoria, que é exatamente a teoria menor. Pela teoria menor, você vai perceber aqui comigo, é muito mais fácil de se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. Por quê? Porque pela teoria menor, basta a insolvência da pessoa jurídica. Basta que se constate ali que a pessoa jurídica não terá condição ali financeira de responder por suas obrigações. Então, a gente pode dizer que a teoria menor, por exemplo, ela é adotada pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, quando traz uma manifestação de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então, a teoria menor, para a teoria menor, ela é adotada, por exemplo, pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 28, para a teoria menor, é muito mais fácil de se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. Indo além aqui no nosso estudo, é importante destacar que é possível, no nosso país existe a desconsideração inversa, ela é reconhecida já há alguns anos pela doutrina, pelo STJ, e nós temos atualmente, inclusive em lei, tanto no Código Civil quanto no CPC, o reconhecimento da desconsideração inversa. Ora, mas o que seria exatamente a desconsideração inversa? Ora, a desconsideração inversa, ela teria cabimento naquela situação em que a pessoa natural, por exemplo, o sócio daquela sociedade, quando ele ocultar bens ali na sociedade para prejudicar a terceiros. Vou dar um exemplo aqui para você. Imaginem um homem casado que, antevendo o fim do seu casamento, ele pensa, eu preciso levar vantagem aqui na divisão desse patrimônio. E aí ele começa a transferir bens para a pessoa jurídica, para a sociedade a qual ele é sócio. Ou então ele começa já a adquirir bens em nome da sociedade. Perceba comigo que o que ele está fazendo ele está escondendo bens ali naquela pessoa jurídica. É isso que está acontecendo. Nesse caso, por exemplo, a mulher ela pode requerer a chamada desconsideração inversa. É chamada de desconsideração inversa porque, compreenda comigo, aqui nessa manifestação de desconsideração, nós queremos tirar a pessoa natural da frente, o sócio da frente, para que a gente possa ir onde? Na sociedade. Afinal de contas, os bens estão ocultados, estão escondidos na sociedade. Percebeu? Então, daí o nome desconsideração inversa. Muito bem. A desconsideração inversa está no CPC de 2015, lá no parágrafo 2º do artigo 133. Bem como no Código Civil, a gente encontra a desconsideração inversa em virtude de inserção promovida pela Lei da Liberdade Econômica, da inserção do parágrafo 3º, lá no artigo 50 do Código Civil. Então, a desconsideração inversa é perfeitamente aceita no nosso país. Um ponto interessante é a gente lembrar aqui de uma decisão do STJ, lá de 2023, em que o STJ reconheceu a desconsideração positiva. E o que seria a chamada desconsideração positiva? O número da decisão está até na tela aí para você. Vou te explicar. Imagine que aquela pessoa jurídica seja titular, seja proprietária de um imóvel. Só que esse imóvel é ocupado por sócio. O sócio da pessoa jurídica reside, mora ali naquele imóvel
que é de propriedade da pessoa jurídica. Tá, e daí, professora? Não, e daí que aquela pessoa jurídica, imagine comigo, que ela tenha credores, e ela não pagou os seus credores. E aí aquele credor quer que ocorra quer que seja promovida a penhora daquele imóvel. A pergunta é: será que aquele imóvel pode ser penhorado? Essa é a pergunta. Você vai me dizer: ah, professora, certamente que sim. Afinal de contas, a pessoa jurídica é devedora, ela tem um imóvel, o imóvel pode ser penhorado. Pera lá, nesse caso, o STJ disse que não caberia a penhora daquele imóvel. Por quê? Porque, embora o imóvel fosse de titularidade da devedora, que era a pessoa jurídica, o imóvel estava desempenhando função de moradia para o sócio ali daquela pessoa jurídica. Então, obedecendo aí a Lei 8.009 de 90, que é a Lei do Bem de Família, o STJ entendeu que não caberia aí a penhora daquele bem, aplicando-se, considerando-se, pois, a chamada desconsideração, só que seria uma desconsideração o quê? Positiva, desconsideração positiva. Então, enfim, esse tema é estudado pela doutrina, a gente não tem isso em lei, mas, enfim, isso é reconhecido, encontramos aí esse precedente de 2023 nesse sentido. Então, leva isso aí para sua prova do Enem também, tema interessante. Bom, fechado isso, dentro da parte geral, vamos olhar para os defeitos do negócio jurídico. Quando a gente fala em negócio jurídico, por exemplo, quando a gente olha para um contrato, que é um negócio jurídico, para um testamento, que é um negócio jurídico, veja comigo que aquele negócio jurídico ele pode se apresentar como defeituoso. E ele pode apresentar-se como defeituoso, seja porque ele padece de um vício do consentimento, seja porque ele padece de um vício social. Não é mesmo? Vamos devagarzinho. Vícios do consentimento. Quando a gente fala em vício do consentimento, e aí nós podemos chamar também de vício da vontade, que é a mesma coisa, vício do consentimento ou vício da vontade, qual é a ideia aqui? A ideia que você tem que ter é que, de dentro do agente, do cara que está fazendo lá o contrato, por exemplo, sai uma vontade que destoa da sua vontade real, que discrepa da sua vontade real. Então, imagine aí uma pessoa que, ao manifestar sua vontade, a vontade destoa daquilo que a pessoa realmente queria. Aí nós estamos diante de um vício do consentimento, também conhecido como vício da vontade. Os vícios do consentimento, ou vícios da vontade, são eles, vamos nos lembrar, o erro, que está no Código Civil a partir do artigo 138, o dolo, que está no Código Civil a partir do artigo 145, dolo. Nós temos também a coação moral, que é mais um vício do consentimento, que está no Código Civil a partir do artigo 151. Nós temos a lesão no 157 e o estado de perigo no 156. Então, você percebe que esses são os vícios do consentimento que nós encontramos no Código Civil: erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Quando o negócio está inquinado, maculado por qualquer um desses vícios, o efeito é o mesmo. Qual? O negócio é anulável, de acordo com o artigo 171, inciso 2º do Código Civil. Então, o negócio é passível de anulação. Para tanto, claro, caberá aí o manejo de uma ação anulatória. Isso mesmo, cabe o manejo de uma ação anulatória. Tem prazo para isso? Tem. Você deverá saber qual é o prazo. O prazo é o prazo de 4 anos, previsto lá no artigo 178, inciso 2º do Código Civil. Então, enfim, os vícios do consentimento são aqueles 5 que nós temos lá. O efeito, se o negócio estiver inquinado por qualquer um desses vícios, o efeito é a anulabilidade. A parte interessada deverá reclamar a anulação no prazo decadencial de 4 anos, que está lá no artigo 178, inciso 2º do Código Civil. Ocorre que, de outro lado, pode ser que aquele negócio esteja inquinado, maculado por um vício social. E quando a gente fala em vício social, aqui é diferente dos vícios do consentimento. Porque no vício social, o agente ele libera uma vontade que está de acordo com a sua vontade real. Então, ele manifesta uma vontade, ele libera uma vontade que está de acordo com aquilo que ele realmente queria.
Porém, é o ordenamento que não acolhe, que não aceita aquilo ali. Então, daí o nome vícios sociais. O ordenamento não aceita aquilo ali, percebeu? Tá, nós vamos ter dois vícios sociais. O primeiro é a fraude contra credores, o segundo é a simulação. Vamos devagarzinho, o regime jurídico para cada um desses vícios sociais é distinto, embora ambos sejam considerados aí como vícios sociais, os efeitos, o regime jurídico é distinto. Então vamos nos lembrar primeiro da fraude contra credores. Quando a gente fala em fraude contra credores, que está no Código Civil a partir do artigo 158 do Código Civil, aqui na fraude contra credores, você tem uma pessoa que é devedora e ela sabe muito bem que presa ela não será, mas que o patrimônio dela vai responder pela dívida dela. E aí o que ela faz? Aí ela dilapida o patrimônio dela. Por exemplo, ela pega um carro que ela tem e vende para o primo. Ela pega a fazenda que ela tem e doa para o irmão. Então, essa compra e venda desse veículo, a doação da fazenda, são negócios que estão maculados por um vício. Qual vício? Fraude contra credores. Então, você tem aí algumas possibilidades de fraude contra credores. Já saiba comigo que fraude contra credores não ocorre apenas quando o devedor começa a dar as coisas dele para os outros, começa a doar, não. Por exemplo, também quando ele começa a vender as coisas dele para os outros. Então, perceba que isso é fraude contra credores, contra credor também. E daí que um detalhe interessante a ser notado é que nós vamos ter lá no artigo 164 do Código Civil, 164 do Código Civil, uma hipótese em que, embora o sujeito seja devedor e ele esteja dispondo de patrimônio dele, aquilo não será considerado como fraude contra credores. Qual seria a situação? Vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que o sujeito é dono de um armazém no bairro dele e ele tem lá um monte de credor, tá? Mas aí, qual que é o trabalho desse cara? Não é vender ali o estoque, os produtos que ele tem ali? Ah, ele está agindo em fraude contra credores. Não, ele não está fazendo isso. Então, se ele dispõe de patrimônio, mas dispõe ou porque faz parte da atividade dele, ou ele fez aquilo para a subsistência dele, não é caso de fraude contra credores, tá bom? Fiquem em alerta para isso. Está lá no artigo 164 do Código Civil. Outro detalhe interessante é notar que não há fraude contra credores, não ocorre fraude contra credores, quando o sujeito simplesmente é devedor, mas é um devedor solvente. O que é isso? Solvente é quando ele tem patrimônio suficiente para pagar os credores dele. Problema surge não é quando o sujeito é devedor e dispõe do seu patrimônio. Problema surge quando ele é devedor insolvente ou que esteja na iminência de se tornar insolvente com aquele ato de disposição, e aí mesmo assim ele faz aquele ato de disposição. Aí isso configura fraude contra credores. Então, por exemplo, se eu devo 100 mil reais, mas eu tenho um patrimônio de 1 milhão de reais, e aí eu pego um carro que vale 50 mil reais e dou para alguém. Isso é fraude contra credores? Não, isso não é fraude contra credores. Por quê? Porque eu sou devedora, mas eu sou uma devedora solvente. Eu tenho patrimônio para pagar, para responder pela minha dívida. Problema seria se eu tivesse uma dívida de 100 mil reais e o meu patrimônio se resumisse àquele carro de 50 mil, que eu estou dispondo nesse momento, que eu estou vendendo, que eu estou doando. Aí é fraude contra credores. Percebeu? Então, não basta o ato de disposição. Eu tenho que estar diante de um ato de disposição por parte de um devedor que seja insolvente ou que esteja na iminência de se tornar insolvente com aquele ato de disposição. Muito bem. Vamos olhar então para aquele devedor insolvente que fez aquela doação, que fez aquela compra e venda. É claro que esses negócios poderão ser anuláveis. Esse é o efeito do negócio praticado em fraude contra credor. A anulabilidade. Está lá no artigo 171, inciso 2º do Código Civil. Para tanto, o credor, que é a parte prejudicada, ele vai correr atrás, ele vai manejar uma ação. Mas atenção, atenção. Aqui não é a ação anulatória, aqui é outra ação. Aqui o credor irá manejar uma ação
pauliana ou revocatória. Pauliana ou revocatória. Então, o credor ele vai buscar a anulação manejando uma ação pauliana ou revocatória. O credor tem um prazo decadencial para manejar essa ação, que é um prazo de 4 anos, está lá no artigo 178, inciso 2º do Código Civil. Então, prazo de 4 anos para o credor manejar a ação pauliana ou revocatória, em que ele busca a anulação daquele negócio praticado em fraude contra ele, contra o credor. Muito bem. O outro vício social que temos é a simulação. Simulação. A simulação está lá no artigo 167, 167 do Código Civil, e a simulação ela se traduz num intencional desacordo entre a vontade manifestada e o resultado. Isso mesmo, intencional desacordo entre a vontade manifestada e o resultado. Vou te dar um exemplo de simulação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que um homem que seja casado, imagina um homem casado, se ele quiser doar bens para a amante dele, ele pode? Resposta: não. O artigo 550 do Código Civil vai dizer para a gente que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice é anulável. É anulável essa doação. Então, imagine que o cara casado aqui da nossa história, ele sabe disso. Está lá no artigo 550 do Código Civil, ele sabe que se ele fizer aquela doação, que aquela doação é anulável. Mas aí ele tem uma ideia. Ele pensa o seguinte, o Código Civil está falando isso aí para doação. Mas o Código Civil não está falando nada sobre compra e venda. Quer saber? Eu vou simular uma venda aqui. Então, vou simular que eu estou vendendo este carro aqui, por exemplo, para essa senhora, para amante dele. Na verdade, ele não está vendendo coisa nenhuma, ele está o quê? Doando aquele carro para a amante dele. Mas ele simula uma compra e venda. Perceba comigo que essa compra e venda se traduz no ato simulado, no negócio simulado, que é o que ele apresenta para a sociedade. Perceba que o artigo 167 vai dizer para a gente, vai impor uma sanção mais gravosa, pior do que o negócio ser anulável, é realmente ele ser nulo, e é isso que acontece com essa compra e venda. O negócio simulado é nulo, assim diz o artigo 167. O negócio jurídico simulado é nulo. Veja que o 167, na segunda metade dele, entretanto, diz: mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na sua substância e na sua forma. Como assim, professora? Não entendi. O negócio jurídico simulado é nulo, mas o dissimulado poderá subsistir? Não entendi isso. Bom, para você entender o que o artigo 167 está querendo dizer para a gente, você tem que distinguir o negócio simulado do dissimulado. Simulado é o que o sujeito mostra para a sociedade. Então, nesse exemplo que eu dei do homem casado, que não podendo doar bens à amante, simula uma compra e venda, perceba que o que ele mostra para a sociedade é a compra e venda. Esse é o negócio simulado, portanto, ele é nulo. Tá, e o que é o negócio dissimulado, professora? Dissimulado é diferente de simulado. Dissimulado é aquilo que o sujeito esconde. Dissimulado. Quando você fala, nossa, aquele sujeito é dissimulado, é porque ele está escondendo coisa. Então, o negócio dissimulado é o que o sujeito esconde. No nosso exemplo, o homem casado, o que ele escondeu ali? Ele escondeu uma doação que ele estava fazendo para a amante. Não foi mesmo? Ah, sim, foi isso mesmo, professor. O negócio simulado é a compra e venda. A compra e venda é nula, porque o negócio simulado é sempre nulo. Já o dissimulado, que é o que o sujeito esconde, de acordo com a segunda parte do 167, poderá subsistir ou não. Subsistirá se válido for na sua substância e na sua forma. Não subsistirá se não for válido na sua substância e na sua forma. Neste exemplo, qual é o negócio dissimulado? O negócio dissimulado é a doação feita à amante. Vocês acham que essa doação ela deve subsistir? Deve ser aproveitada de alguma maneira? A resposta é claro que não. Por que não, professor? Porque o 550 já proibia.
Veja comigo que o negócio, ele já tinha algum problema. Então, veja, nesse exemplo do homem casado, que não podendo doar bens à amante, simula uma compra e venda, a simulação, a compra e venda, que é o negócio simulado, é nulo, mesmo porque o negócio simulado é sempre nulo. O dissimulado, o negócio dissimulado foi a doação de bens à amante. Não subsistirá. Por que não? Porque a gente já sabia que o 550 vedava isso, não é mesmo? Ah, tá. Mas, professora, eu não consigo imaginar uma situação em que o negócio simulado seja nulo, mesmo porque sempre vai ser nulo, em que o dissimulado subsista, professora. É possível, vou dar um exemplo aqui. Imagine que um sujeito ele vai vender o imóvel dele, por exemplo, a casa dele por R$1 milhão. E aí o comprador resolve pagar R$1 milhão para ele. Só que o comprador vira para ele e fala: oh, vamos colocar aqui na escritura pública de compra e venda que eu estou pagando só R$700 mil. Aí ele, mas para que isso? Para eu pagar menos ITBI, para eu pagar menos imposto de transmissão de bem imóvel. E aí, então, o vendedor, que é o dono da casa, que está vendendo a casa, fala: tudo bem, pode colocar aí nessa escritura pública essa informação. Perceba, nós temos um ato simulado, que é o que o sujeito mostra para a sociedade. O que consta naquela escritura pública? Qual é a informação que está sendo ali divulgada? Que houve a venda, a compra e venda daquele imóvel ao valor de R$700 mil. É isso que está apresentando para a sociedade. Essa declaração falsa, ela é nula. Muito bem. O que nós temos por detrás daquilo ali? Ora, por detrás daquilo, nós temos a venda, a Mônica vendendo o imóvel dela por R$1 milhão. Vou te perguntar, tem algum problema eu vender meu imóvel por R$1 milhão? Claro que não. Esse ato dissimulado, que foi o que a gente escondeu, vai subsistir. Não vai ter problema nenhum. Porque é válido na sua substância, na sua forma. Claro que salvaguarda-se aí a fazenda pública o direito de se voltar ali contra a parte exigindo o tributo que faltou. Mas o que eu quero te dizer é que essa compra e venda desse imóvel continua. O ato dissimulado vai subsistir nesse exemplo que eu te dei. Por quê? Porque ele foi válido na sua substância e na sua forma. Então, você tem que ter uma cautela com o artigo 167 do Código Civil. Por quê? Porque ele tem que ser dividido em duas metades. Na primeira metade, você tem lá, é nulo negócio jurídico simulado, mesmo porque o negócio simulado é sempre nulo, vírgula, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na sua substância e na sua forma. Então, o negócio simulado é sempre nulo. O que pode subsistir ou não é o dissimulado, é aquilo que foi escondido. Aí vai depender, ele vai subsistir se for válido na sua substância e na sua forma. Voltando para o nosso material, nós estamos atentos aí ao negócio simulado, que é o que o sujeito apresenta para a sociedade. Veja que o negócio simulado ele é sempre nulo. Está lá na primeira metade do artigo 167. Inclusive, vale conferir no parágrafo 1º do 167 as hipóteses de simulação. O parágrafo 1º do 167 traz lá várias hipóteses. Então, por exemplo, quando o sujeito ele interpõe alguém para fazer um negócio por ele não quer aparecer, ele não pode aparecer, vai interpõe alguém para fazer o famoso laranja, não é mesmo? Quando um sujeito antedata ou pós-data um instrumento particular. Então, a pessoa fez o documento hoje, tem que colocar a data de hoje, não pode colocar nem para trás, nem para frente. Isso é simulação. Então, enfim, as hipóteses de simulação chegam no parágrafo 1º do 167 a título exemplificativo, tá? Porque podem existir várias outras hipóteses. Tá, professora, se o negócio simulado é nulo, o que vai acontecer? Bom, deverá haver aí o manejo de uma ação que se busca a declaração dessa nulidade. Então, aqui não cabe o manejo de uma ação anulatória. O que cabe aqui é uma ação declaratória de nulidade. E perceba comigo que não há prazo para isso. Não há prazo. Exatamente porque se trata de um negócio nulo. Quando você pega o artigo 169 do Código Civil, ele fala para a gente que o negócio nulo não convalesce com o decurso do tempo, não se cura com o decurso do tempo. Podem se passar 5, 10, 20 anos, a todo tempo aquele negócio continua doente, continua nulo, continua passível de ser declarado como nulo. Então, enfim, não há prazo aí para se manejar essa ação declaratória. Muito bem.
Indo além aqui, você fechou comigo o estudo, essa visão aí topográfica dos vícios do consentimento e dos vícios sociais. Eu quero, entretanto, dar uma aprofundada aqui, porque isso pode aparecer em prova do Enem. Me parece que ainda não tivemos aí algo nesse sentido, embora a Fundação Getúlio Vargas goste muito desse tema, que é o quê? Lesão e estado de perigo. Vamos falar um pouquinho aqui desses dois vícios do consentimento. Vou abrir uma tela aqui para você, só para trazer uma distinção. Lesão, ambos são vícios do consentimento, ambos induzem a anulação naquele prazo de 4 anos, que você já sabe, porque a gente já falou sobre isso aqui. Mas você tem que ter cuidado com o enunciado da questão para não confundir lesão com estado de perigo. A lesão está no 157 do Código Civil. O estado de perigo está no 156. Na lesão, o que nós vamos ter é uma pessoa que age ali sob premente necessidade, ou ela age movida por inexperiência, e ela acaba fazendo um negócio em que as prestações são desproporcionais. Então, por exemplo, imagine um sujeito que esteja precisando aí de um dia para o outro de 400 mil reais, porque o credor dele virou para ele e falou: olha, você está me devendo 400 mil reais, essa dívida está vencida já tem 1 mês e você não me pagou. Olha, quer saber? Se você não me pagar até segunda-feira próxima, eu vou requerer sua falência. E aí, então, esse devedor, desesperado ali, sob premente necessidade, ele pega um imóvel que ele tem, ele é proprietário daquele imóvel, e ele põe à venda. O imóvel vale 800 mil. E aí aparece um interessado que oferece 400 mil reais. Ele, de pronto, ele vende, naquele desespero que ele está, ele vende aquilo ali. Então, ele faz um péssimo negócio. Então, você tem aí prestações desproporcionais e você tem uma pessoa que só fez aquilo ali porque ela estava o quê? Desesperada. Perceba comigo que este negócio, ele pode ser anulado, sim. A parte interessada, a parte que foi lesada, ela pode manejar uma ação anulatória naquele prazo decadencial de 4 anos. Você não vai confundir com o estado de perigo. Porque no estado de perigo, que está lá no artigo 156 do Código Civil, você também tem uma pessoa que faz um péssimo negócio. Mas o desespero dessa pessoa que faz esse péssimo negócio é para quê? É para salvar uma vida. É um desespero humanitário. É aquele caso da mulher que está na porta do hospital com o marido morrendo, com o filho ali passando mal, e aí ela pede ao hospital: pelo amor de Deus, atenda aqui o meu filho. E aí ela assina um contrato com o hospital cuja diária era de 300 mil reais. A diária ali do UTI era 300 mil reais. Ela vai assinando aquele contrato, ela nem sabe o que são 300 mil reais por dia, mas ela assina aquilo ali. Por quê? Porque ela age para salvar uma vida. Então, você percebe comigo que no estado de perigo, você também tem um desespero, só que o desespero é para salvar uma vida, e isso muda tudo. Então, enquanto que na lesão o desespero é para resolver um problema financeiro, no estado de perigo é para salvar uma vida. Outro detalhe interessante que faz distinguir um vício do outro é que no estado de perigo é imprescindível o dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? Dolo de aproveitamento é a má-fé da outra parte que sabe do seu desespero e se aproveita daquilo ali. Então, por exemplo, o hospital sabe que você está desesperado ali para salvar a vida do seu filho, do seu marido. Então, perceba que a outra parte tem que saber do seu desespero para que aquilo ali se configure no estado de perigo. Já quando falamos de lesão pelo Código Civil, não se exige o dolo de aproveitamento. Não vem ao caso se a outra parte sabe que você está desesperado ou não. Pode até ser que soubesse ou não. O que importa notar é que o dolo de aproveitamento é requisito do estado de perigo, mas não é requisito da lesão. Percebeu? Bom, então tá aí a distinção de um vício para o outro. Mas ambos, eles são muito parecidos, claro, porque ambos são vícios do consentimento, conduzem à anulação naquele prazo decadencial de 4 anos, lá do artigo 178. Bom, fechada essa distinção aí, eu quero abrir aqui um tópico dentro da parte geral
para falar da invalidade do negócio jurídico inválido. Quando a gente fala de negócio inválido, um negócio ele pode ser inválido ou porque é nulo, ou porque ele é anulável. Isso mesmo. Quando a gente fala em nulidade, pode aparecer na sua prova aquela expressão nulidade absoluta. É a nulidade. Do outro lado, nós vamos ter a anulabilidade. Faça esse quadro comparativo comigo. Anulabilidade. A anulabilidade pode aparecer na sua prova com a denominação de nulidade relativa. Nulidade relativa. Então, cuidado aí com esses termos, com essa terminologia. Tá, e daí? Ambas são sanções, tanto a nulidade quanto a anulabilidade. Mas qual que é a diferença? Quando a gente fala em nulidade, o que ocorre aqui é uma ofensa ao interesse público, por isso que é tão grave assim. Então, seria uma sanção? Sim, é uma sanção que se impõe ao negócio jurídico por conter um defeito grave, atingindo ali a interesse público. Já quando a gente fala em anulabilidade, nós vamos ter aqui uma sanção que se impõe ao negócio jurídico, mas porque o negócio jurídico apresenta um defeito leve ou menos grave. Aquilo ali não atinge ao interesse público. Aquilo ali atinge ao interesse particular. Atinge ao interesse particular. E isso muda tudo. Percebeu? Então, esses são os vetores. No nulo, atinge-se ao interesse público. No anulável, atinge-se a interesse particular. As hipóteses de nulidade estão, na parte geral, pelo menos no 166, você deve ler o 166 e 167. 167 a gente acabou de falar que é a simulação, o negócio simulado é nulo. Tá. E as hipóteses de anulabilidade, professora? Na parte geral, elas estão no 171, nos incisos do 171. Você também já conhece essas hipóteses aí, já trabalhamos aqui também. Quando a gente fala em negócio nulo, veja que o juiz ele deve pronunciar a nulidade de ofício. Sim, se o juiz constatar uma nulidade, ele deve pronunciar a nulidade de ofício. É diferente de anulabilidade, porque quando o negócio é anulável, o juiz não vai pronunciar de ofício. O interessado tem que requerer. O interessado tem que requerer. Então, a diferença importante aí para o ENAM, para o Exame Nacional da Magistratura. E, por fim, o último traço distintivo aqui é lembrar de prazo, que quando a gente fala que o negócio é nulo, não há prazo. O artigo 169 disse para a gente que o negócio nulo não se cura, não convalesce com o decurso do tempo. Então, a todo tempo pode ser declarada, pode ser reconhecida aquela nulidade. Já a anulabilidade, há um prazo que é o prazo de 4 anos. Mas vamos nos lembrar que esse prazo de 4 anos, que está lá no artigo 178, ele se refere aos incisos do 171. E o que temos nos incisos do 171 é que o negócio é anulável quando? Celebrado por um relativamente incapaz, sem a devida assistência, a gente já sabia disso, ou quando o negócio está inquinado por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Aí o negócio é anulável e o prazo é realmente aquele prazo de 4 anos que a gente já conhece. Mas uma dúvida pode ser a seguinte: imagine que a gente encontre na parte especial do Código Civil situações de anulabilidade, um artigo que verse ali sobre uma anulabilidade, por exemplo, o 496. O 496 fala que se o ascendente vende para descendente sem a autorização dos demais herdeiros, esse negócio é anulável. Mas não fala um prazo. Qual será esse prazo? O prazo será de 2 anos, não é o prazo de 4 anos. Ah, mas de onde que você tirou esse prazo de 2 anos, professora? Lá do 179. Então, considere o artigo 179, porque ele se refere exatamente a esses outros dispositivos do Código Civil que traz ali situações de anulabilidade, mas não traz um prazo. Quando houver anulabilidade sem menção de prazo, o prazo não é o prazo de 4 anos, mas sim o prazo de 2 anos do artigo 179 do Código Civil. Fechada a invalidade, vamos lembrar aqui de prescrição e decadência. Especificamente, eu quero lembrar aqui com você acerca da prescrição. Isso mesmo, eu quero lembrar aqui de prescrição. E quando a gente fala em prescrição, o que nós vamos ter aí? Parece que saiu um pouquinho aqui da formatação.
Imagine que, vou contar uma história e depois eu volto para a tela aqui com você, tá? Imagine que o João, ele me deva R$ 1.000, ok? Eu tenho o direito de receber essa prestação como credora que sou. Então, o João me deve R$ 1.000. Acontece que chega o dia do vencimento, o João não me paga. João, que é meu devedor, não me paga os R$ 1.000. Ele violou o meu direito àquela prestação. Não é mesmo? Eu tinha o direito de receber os R$ 1.000, ele não me pagou na data do vencimento. No que ele viola aquele meu direito, nasce para mim, credora, uma pretensão. Quero receber, eu quero receber. Acontece que para eu poder cobrar aquilo ali, eu tenho que manejar uma ação, que é uma ação condenatória, uma ação de natureza condenatória. Ah, professora, mas por que você vai manejar uma ação condenatória? Porque a ação condenatória é o meio que a gente tem para quê? Para proteger os nossos direitos à prestação. Quando você tem um direito a uma prestação e esse direito é violado, a ação cabível, eu já te conto, é uma ação condenatória. Então, imagine, João me deve R$ 1.000, chega o dia do vencimento, ele não me paga, ele viola o meu direito, nasce para mim ali uma pretensão, eu tenho que manejar uma ação condenatória, só que há de existir um prazo ali para eu manejar aquela ação condenatória. A lei vai trazer um prazo. E se eu, porventura, não manejar aquela ação condenatória dentro daquele prazo que o legislador trouxe para mim, o que vai acontecer? Vai chegar um instituto chamado prescrição, que vai colocar fim à minha pretensão. Sim, vai chegar um instituto chamado prescrição que vai colocar fim à minha pretensão. Então, a prescrição, de acordo com o artigo 189, extingue a pretensão do credor. Percebeu? A prescrição extingue a pretensão do credor. Então, enfim, eu quero elencar aqui algumas regrinhas sobre prescrição que seriam aí interessantes para essa prova do Enem. Uma primeira regrinha é sobre a renúncia à prescrição. Renúncia à prescrição. Coloca entre parênteses artigo 191 do Código Civil. Renúncia à prescrição. Imagine, volta no exemplo que eu estou te dando. Imagine que o João me deve R$ 1.000, chegou o dia do vencimento, ele não me pagou. O que aconteceu? Ele violou o meu direito àquela prestação. Não violou? Houve uma violação àquele meu direito àquela prestação. Nasceu para mim, credora, uma pretensão, conforme está no esquema aí. E daí que qual é a ação cabível? Ação condenatória. Ah, mas por que é ação condenatória? Porque a ação condenatória é o meio de se proteger os direitos a uma prestação. Quando você tem um direito a uma prestação que foi violado, cabe a ação condenatória. Acontece que eu, credor, eu tenho um prazo para ajuizar essa ação condenatória. Só que imagine que eu seja uma credora muito lerda e eu não ajuizei dentro daquele prazo que o legislador trouxe ali para mim. O que vai acontecer? Vai chegar um instituto chamado prescrição, que vai colocar fim à minha pretensão. A pergunta é, até aí você já sabe muito bem, quando a prescrição se concretiza, quem que fica feliz da vida? Credor ou devedor? Claro que é o devedor, porque aí o devedor pensa, opa, tô liberado, não é mesmo? Não é essa a ideia? Então a prescrição, ela beneficia quem? O devedor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Será que o devedor, ele pode querer me pagar? Será que o devedor pode me procurar e falar, Mônica, você é minha credora, eu quero te pagar. Eu viro e falo, nossa, mas já prescreveu. Ele fala, não, quero pagar assim mesmo. Será que o devedor pode querer pagar? A resposta, claro que pode. E daí que no que o devedor paga, presta atenção aqui comigo, no que o devedor paga, ele está renunciando a algo que o havia beneficiado. Ele está renunciando à prescrição. E é possível a renúncia à prescrição? Claro que sim. Então, note comigo que quando eu coloco essa regrinha de número 1 sobre a renúncia à prescrição, é importante destacar que ela é possível sim. E ela ocorre ali, por exemplo, quando o devedor vai lá e paga o seu credor. Ele está renunciando à prescrição. Veja, só pode renunciar a algo quem se beneficia desse algo, não é mesmo? Então, por isso que eu dei o exemplo. Imagine o devedor, mesmo estando prescrita ali a pretensão do credor, o devedor vai lá e paga. Então, é admitida, sim, a renúncia à prescrição dentro dos parâmetros trazidos pelo artigo 191 do Código Civil. Além disso, momento de se alegar a prescrição. Vamos imaginar que a prescrição se consumou, se concretizou. Acontece que eu, credora, tardiamente
resolvi ajuizar essa ação. Não deveria ter feito, porque já estava prescrita a minha pretensão, mas mesmo assim resolvi ajuizar aquela ação. O devedor pode se defender? Pode. O devedor pode dar o berro para o juiz e falar: ó, seu juiz, não deixa a credora Mônica me cobrar porque está prescrita a pretensão dela. Ele pode fazer isso, claro. Mas a pergunta é: qual o momento que o devedor deverá alegar a prescrição? Qual o momento? Ora, a qualquer momento ele pode fazer isso. É óbvio que ele deve fazer o mais rápido possível. Logo ali na contestação, ele virá para o juiz e falar: não deixa a Mônica me cobrar porque a dívida está prescrita. Mas eu devo lhe dizer que se ele não alegar ali na contestação, e se ele perde aquela ação e ele resolve recorrer, ele pode alegar ali em grau de recurso. Sim, ele pode alegar ali na apelação. Então, ele pode virar para o juiz e falar assim: ó, seu juiz, eu não aleguei ali atrás, comi mosca ali atrás, mas espera lá, vou alegar agora. Ele pode alegar em grau de recurso? Pode. Por quê? O artigo 193 do Código Civil diz para a gente que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Então, pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Só um detalhe interessante. Você pode colocar em óbvio aí no seu cadernão, observação. Porém, o quê? Pela primeira vez em grau de ré, recurso extraordinário, ou pela primeira vez em grau de resp, não pode ser alegada. Porém, pela primeira vez em grau de ré ou de resp, não pode ser alegada. Por quê, professora? Porque são recursos que exigem o pré-questionamento. Tá? Então, guarda comigo, a prescrição realmente pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, porém, pela primeira vez em grau de ré ou de resp, não pode, porque são recursos que exigem o pré-questionamento, isso mesmo. Ok, colocada esta observação, outro ponto interessante sobre a prescrição é lembrar que a prescrição é tida como matéria de ordem pública, então cabe suprimento de ofício, sim. Se a parte interessada não alegar, o juiz deverá se manifestar ali pela prescrição. Então, cabe o suprimento de ofício. Isso está não no Código Civil, mas no CPC de 2015. No CPC de 2015, 332, parágrafo 1º, e no 400, tá aí, 487, inciso 2º do CPC, tá? Então, cabe sim suprimento de ofício. Indo além, pode ser que a gente tenha ali naquele caso concreto alguma causa que impeça que suspenda ou que interrompa a prescrição. Como assim? Algum evento que aconteceu ali que segurou o prazo prescricional, seja de começar a correr, ou se ele já havia começado a correr, algo seguro o prazo prescricional de correr. E o que importa notar é que qualquer uma dessas causas, se eu tenho ali no enunciado da questão uma causa que impede, suspende ou interrompe a prescrição, isso é benéfico para quem? Para o credor ou para o devedor? Claro que isso é bom para o credor. Qualquer uma dessas causas irá beneficiar o credor. Por quê? Porque no frigir dos ovos, o prazo vai ficar maior para o credor ajuizar a ação. Então, imagine que o prazo começou a correr, o prazo de prescrição começou a correr, e lá na frente, por exemplo, aconteceu uma causa que suspendeu a prescrição. Aí, quando o prazo voltar a correr mais à frente, note comigo que o prazo no frigir dos ovos ficou maior. Então, qualquer uma dessas causas que segure prescrição de correr, qualquer uma dessas causas será benéfica para quem? Para a figura do credor. Acho bom você conferir as causas impeditivas, suspensivas, interruptivas da prescrição que estão no Código Civil. Onde? Nos artigos 197, vale a leitura, 197, 198, 199, 200 e 202. 197, 198, 199, 200 e 202. Claro que eu não tenho condições de ler aqui cada um desses artigos, mas nós temos nesses artigos aí essas causas que vão segurar a prescrição de correr. Quero destacar muito aqui para você o 197, inciso 1º, que fala que não corre prescrição entre cônjuges. Então, se a gente tem aí, quem que é credor e devedor? Marido e mulher, não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. E o 198, inciso 1º, não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. 198, inciso 1º. Entenda que se o credor for um relativamente incapaz, corre prescrição. Mas se o credor for um absolutamente incapaz,
não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Está lá no 198, inciso 1º. Sobre os prazos prescricionais. Os prazos prescricionais, eles se concentram em 2 artigos no Código Civil. São eles o 205 e o 206. Então, qualquer outro prazo que eu tenha aí espalhado pelo Código Civil, você já sabe até por um macete que eu estou te passando aqui. Qualquer prazo, tirando o 205 e o 206, qualquer prazo que eu encontre no Código Civil é de natureza decadencial. Afinal de contas, prazos prescricionais só no 205 e no 206. Tá, e daí, professora? Como que a gente aplica esses artigos? Primeiro, você verifica se a pretensão do seu cliente ali, por exemplo, está no 206. Se não tiver no 206, aí você vai para o prazo geral que está no 205, que é um prazo geral de 10 anos. Prazo geral de 10 anos. Então, os prazos prescricionais estão nesses artigos. Lembrando que eles não podem ser alterados, isso já apareceu lá no primeiro ENAM, no primeiro Exame Nacional da Magistratura, prazo prescricional não pode ser alterado por acordo entre as partes. Então, ainda que as partes queiram, não pode haver alteração de prazo prescricional. Num minutinho final aqui, eu quero já introduzir o estudo do direito das obrigações nessa revisão, lembrando para você que na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar o direito das obrigações. E é claro que para a gente estudar o direito das obrigações, nós temos que compreender o que seja a chamada relação jurídico-obrigacional. Então, você já vai para a próxima aula já sabendo. A relação jurídico-obrigacional, também conhecida a relação jurídico-obrigacional ou obrigação, ela se desenvolve quando a gente tem o credor de um lado, está aí na tela para você, que será o sujeito ativo da obrigação, e do outro lado, o sujeito passivo, que é o devedor. Então, você tem um credor de um lado e um devedor do outro. Entre eles ali, há um objeto. Sim, e a ligar tudo, formando uma única estrutura, nós vamos ter lá o vínculo jurídico. Então, essa é a relação jurídico-obrigacional que você tem que conhecer para você ir para a próxima aula, para a gente trabalhar aí exatamente essa relação jurídico-obrigacional, essa obrigação. A gente tem um credor de um lado, um devedor do outro, entre eles um objeto, e a ligar isso tudo, um vínculo jurídico. Já me adianto e te conto que, quando a gente olha para os objetos das obrigações, os objetos das obrigações poderão ser um dar, um fazer ou um não fazer. Um dar, um fazer ou um não fazer. Nós vamos falar mais sobre aí a obrigação, sobre a relação jurídico-obrigacional, mas nós vamos fazer isso no nosso próximo encontro. Então, enfim, vou encerrar por aqui. Feita essa introdução sobre o direito das obrigações, vou encerrar por aqui, deixo meu convite para o nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá!